Vamos iniciar a nossa aula. Eu quero orar com os irmãos, agradecer aí a oportunidade de poder estar mais uma vez com os irmãos nessa terça-feira. E vamos pedir ao nosso irmão Pedro que possa orar, por favor, para a gente iniciar, por gentileza. Amém. Senhor Deus Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Obrigado por o Senhor ter nos sustentado até aqui. Que o Senhor possa continuar, ó Pai, nos abençoando, nos instruindo, ó Pai, através dos estudos, ó Pai, que o Senhor possa trazer aqueles, ó Pai, que ainda não chegaram, ó Pai, que possam chegar tranquilos, com segurança, ó Pai. Que o Senhor venha, ó Pai, a clarear nossa mente, ó Pai, que o Senhor venha nos preparar, ó Pai, para algo maior que o Senhor tem para nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa continuar usando o pastor para nos instruir, ó Pai, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém, amém. Meus queridos, eu prometi aos irmãos no nosso grupo hoje que nós falaríamos a respeito da pregação centrada no Evangelho. Na verdade, esse é o assunto que a gente tem para tratar na aula de número 9, mas eu não posso avançar para esse conteúdo sem antes nós tratarmos do exercício que a gente propôs na aula passada. Eu acho que é de grande valia a gente poder trabalhar o exercício. Alguns poucos irmãos me mandaram as respostas, tá? Pelo WhatsApp. Eu fiquei de analisar, olhei as respostas que os irmãos deram, né? No entanto, eu gostaria de fazer mais uma vez aqui com vocês, juntos, a fim de a gente elucidar mais o conteúdo e também, de alguma maneira, corrigir também as respostas dos irmãos, para ver se os irmãos foram no caminho que a gente pretendia que os irmãos fossem ou não. Então, na verdade, nosso objetivo aqui é que a gente trabalhe hoje, no primeiro momento, nessa primeira parte, nessa primeira etapa, a correção da grande ideia, reforce um pouco essa questão da grande ideia e também, quem sabe, dê algumas dicas importantes para o discernimento da grande ideia, a fim de a gente introduzir a próxima matéria, o próximo conteúdo. E a gente não vai perder em nada se nós hoje focarmos especificamente nessa questão da grande ideia para dar uma reforçada. Por quê? Porque a gente tem 4 encontros, teríamos, né, 4 encontros falando sobre pregação centrada no Evangelho, e a gente consegue falar o que a gente falaria em 4, falar em 3. Então, talvez a gente... Vamos ver como é que vai ser a partir de agora. Eu preparei alguma coisa aqui para falar introdutoriamente sobre pregação centrada no Evangelho. Se der tempo, a gente entra e fala. Se não, a gente fica só na grande ideia e dá uma reforçada nesse assunto, tá bom? Eu queria que a gente tivesse uma aula bem interativa, bem participativa, até porque a gente vai iniciar corrigindo o exercício que nós propomos, tá bom? Vamos lá. A gente tem dito que a grande ideia, ela, que também pode ser chamada de proposição, de ideia homilética, de afirmação central, de pensamento central, de tema principal, enfim, pode ser chamada de muitas coisas. A grande ideia, a proposição do sermão, pivô do sermão, a ideia satélite, enfim. A gente tem dito que a grande ideia, ela é exatamente essa formulação sucinta, completa da verdade eterna transmitida por meio de um texto que será transmitido através do sermão. A pregação, ela é a interação viva que envolve Deus, o pregador e a congregação. A gente também tem dito sobre a importância de se ter a grande ideia
né, é porque ela nos ajuda a ver o que Deus realmente está dizendo através daquela passagem, né? Então, quando a gente descobre o que de fato Deus está dizendo, né, a gente consegue enxergar, né, a mensagem bíblica como Deus de fato está transmitindo, e isso contribui para que a gente componha o nosso sermão a partir daquilo que Deus está dizendo, para comunicar o que Deus está dizendo ao povo. Tá? A palavra ideia vem de eidó, que significa ver, saber, e uma ideia, então, ela capacita a gente a ver, a enxergar, a saber aquilo que antes não era visto, não era claro, talvez. Então, é aqui que os detalhes de um texto bíblico são tecidos, são conectados, porque a gente começa a descobrir, né, o centro, o cerne, né, a afirmação essencial daquilo que Deus está falando, que vai servir de coração do sermão, de âmago do sermão, né? Então, assim, a importância de se estudar a grande ideia como trabalho do pregador, né, precisa ser aqui enfatizada, ser reforçada, né? O pregador ele não pode simplesmente pregar o que ele acha do texto, ele tem que fazer um bom trabalho para descobrir o que a passagem está realmente dizendo. Se a gente deixa por conta do acaso, por conta da percepção da mensagem central do nosso sermão, na verdade, a gente não foi necessário para receber e repassar a verdade. Agora, John Joyce ele diz que chegar à grande ideia é a labuta mais pesada, mais exigente, mas também a labuta mais frutífera que ele fazia no seu escritório antes de pregar. E ele diz também que negligenciar o princípio de que uma ideia central e unificadora deve estar no âmago do sermão eficiente é deixar de lado aquilo que os grandes estudiosos, os versados em teoria de comunicação e em pregação sempre considerou. Então, a grande ideia não tem nada a ver com a gente impor a nossa ideia sobre um texto, mas sim de descobrir o assunto principal que Deus está dizendo naquela passagem, para que a gente possa fielmente, então, pregar a sua palavra de uma maneira consistente, né, àquelas pessoas que estão nos ouvindo. Então, sermões eficazes especializam-se em ideias bíblicas que são reunidas numa unidade, que dá cobertura a todas as outras ideias. Então, quando a gente pensa o pensamento de Deus, quando a gente estuda a palavra de Deus para descobrir o que Deus está dizendo, e a gente se coloca atrás daquilo que Deus está dizendo, como expositor, nós comunicamos e aplicamos os pensamentos de Deus aos seus ouvintes, aos nossos ouvintes, né? Isso a gente faz na dependência do Espírito Santo, né? E sempre visando confrontar, convencer, converter, consolar homens e mulheres através da proclamação dos conceitos bíblicos e não dos nossos próprios conceitos, né? Porque a gente sabe que as pessoas moldam suas vidas e determinam seus destinos eternos em resposta às ideias de Deus e não às nossas próprias ideias. Pois bem, diante disso, a gente propôs, né, um exercício. Depois de a gente ter ensinado na aula passada sobre grande ideia, ter feito vários exercícios, a gente propôs o texto que a gente já trabalhou lá atrás, quando a gente tratou da estrutura das narrativas. Então, se você, né, que aqui está ao vivo, ou ouvinte, fez o exercício de olhar os slides passados ou a aula passada da estrutura narrativa, já tinha ali meio caminho andado, porque a ideia está lá.
Era só pegar a ideia pronta lá e desmistificá-la na parte do sujeito, complemento, e novamente formular a ideia. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Tá bom? Eu vou apresentar o texto e a gente vai junto conversar aqui sobre a grande ideia. E depois a gente fecha com algumas dicas importantes. Tá bom? Alguma pergunta até aqui? Quem quer falar alguma coisa? Tranquilo? Então vamos lá. Vocês devem estar ouvindo a voz do meu filho lá embaixo, a vozinha dele lá no fundinho. Professor. Eita, menino. Não está ouvindo? Garotinho vai falar alto. Oi, não? Pois não? Pode falar? É o Robson falando. Pastor, Oi, eu estou trabalhando. Talvez eu não consiga interagir tanto, tá bom, pastor? Ah, tá bom. Tranquilo. Antes de eu colocar o texto aqui, gente, olha só que interessante. Para a gente encontrar a grande ideia, às vezes é importante a gente procurar dicas na maneira que a passagem começa e termina. Tá? É claro que a gente falou naquela questão da estrutura, que quando a gente entende como a gente trabalha os mais variados tipos de textos, né? De gêneros, de linguagens, isso já nos ajuda, nos facilita muito, então a gente já deu muitas dicas, mas é importante que a gente procure também dicas na maneira como a passagem inicia e como ela termina. É importante também a gente procurar versículos chaves, aquelas expressões chaves dentro da passagem. Procurar repetições de ideias. É muito importante a gente procurar repetições de ideias, palavras-chave também, termos que são destacados. Como a gente falou, a questão da estrutura, dividindo a passagem em partes menores, isso ajuda muito, porque a estrutura nos mostra a ênfase com a estrutura nos mostra a mensagem que Deus está tratando, que é justamente a ideia central que a gente está captando aqui, está trabalhando aqui. É bom a gente procurar também nos textos conclusões, propósitos, né? Por meio dessas expressões, portanto, para quê? Essas expressões introduzem conclusões, propósitos. É bom a gente procurar. Então, qual é o assunto? O que o texto diz sobre esse assunto? A gente vai desmembrar aqui, justamente procurando o sujeito, complemento e grande ideia, por meio das perguntas aí, né? Da ideia geral, o sujeito formulando uma pergunta, da delimitação da ideia, que é o complemento, respondendo a pergunta do sujeito. Está aí. Sobre o que precisamente o autor está falando? O que o autor está dizendo quanto àquilo sobre o qual está falando? Essas perguntas são perguntas basilares, para a gente encontrar a grande ideia. Agora, a gente vai ver que existem muitas outras perguntas importantes que a gente pode fazer para encontrar a grande ideia, e eu deixei isso para o final dessa exposição aqui, que são dicas que a gente vai dar também. Quando a gente trabalhou a estrutura de narrativa, a gente trabalhou o texto de Marcos 2, 1 ao 12, e a gente viu essa estrutura aqui da narrativa. Você deve lembrar que a gente viu isso aqui, ó, primeiro cenário, versículos 1 ao 4, conflito, versículo 5, 6 e 7, né? A gente viu também a parte aqui que falou do clímax, versículo 8, 9 e 10, a resolução, versículo 11, e o novo cenário, versículo 12. Quando a gente trabalhou lá atrás também estrutura narrativa, a gente viu o texto, a gente analisou o texto, observou junto o texto, né? Então a gente viu esses versos nessas partes que a gente apresentou aqui, a gente viu eles divididos. E eu até dei a dica para os irmãos dividirem o texto, né? Colocar lá no Word, fluxograma, o endereço da passagem, como está aí. Aí você tem o cenário inicial, os versos aí, ó, tudo direitinho, o conflito, os versos estão aí, né? O clímax do conflito, os versos estão aí, a resolução do conflito, está aí o verso 11, e o novo cenário que se apresenta no verso 12. Tá certo? A gente tem dito de forma muito enfática, né, que a ênfase
é mais frequentemente localizada na área do conflito, quando o texto do clímax, do conflito do clímax ou a resolução, quando o texto é um texto narrativo. Quando o texto é um texto narrativo, a gente divide a estrutura e a gente sempre olha o conflito, o clímax e a resolução, porque a ênfase do texto é mais frequentemente encontrada, localizada nessas três áreas. Na maioria das narrativas, se você pudesse identificar um ou mais desenvolvimentos de personagens e a organização da trama, você terá encontrado a estrutura aí do texto. Então, está aí o conflito, o clímax e a resolução que eu expus aqui. Lá naquela aula também eu coloquei e estou colocando novamente aqui para a gente ver. Está aí o conflito, o clímax e a resolução. Tá? É aqui dentro dessa parte da estrutura, são 5 partes. A primeira parte é o cenário inicial, depois o conflito, o clímax do conflito, a resolução e o novo cenário. Das 5 partes, dentro dessas 3 é que comumente a gente consegue encontrar a ênfase. A ênfase. E a ideia central tem a ver com a ênfase, tem a ver com o assunto principal da passagem, né? Como a gente disse, na verdade, o sujeito não é uma pessoa ou um objeto, o sujeito é uma ideia, é um assunto que é tratado. E esse assunto é o que, de fato, é desenvolvido na passagem bíblica e o que Deus quer comunicar ao seu povo. Está ali. Então, os temas principais que nós encontramos nessa passagem são, na verdade, 2. A gente encontra 2 temas principais. Primeira questão, como o Messias, o Filho de Deus, Jesus, tem autoridade para curar e perdoar pecados. Aí você pode apresentar de forma diversa, né? E a questão da ligação entre a cura física e a cura espiritual, que significa que Jesus restaura a criação por intermédio do reino de Deus. Na verdade, a gente tem aí um conflito, que são os incrédulos, que líderes religiosos, né? Ali as multidões que ali estavam, que começaram a se opor ao ministério de Jesus, pois ele desconsiderava os requisitos da tradição da lei oral deles, né? A tradição oral deles. Jesus, ele, no entanto, não realiza seu ministério para cumprir regras, mas para conduzir pecadores ao perdão. Então, a sua autoridade para perdoar pecados comprova a sua filiação divina. E isso você percebe quando você começa a ler a passagem nessas partes aí da passagem. O conflito, o clímax e a resolução. Eu vou ler para vocês. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns escribas, que pensavam no coração: por que esse homem fala dessa maneira? Está blasfemando, ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Então aí você vê o conflito sendo gerado. O clímax, mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo e perguntou-lhes: por que pensais desse modo no coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma a tua maca e anda. Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Então está aí as partes da estrutura da passagem que vão nos ajudar a encontrar a ênfase do texto, a mensagem do texto, a grande ideia do texto, o pensamento de Deus, que Deus quer passar para os leitores, aquilo que Deus de fato queria comunicar através de Jesus naquela narrativa bíblica, naquele momento, naquele cenário bíblico, né? Cenário inicial, novo cenário. O que Deus estava querendo mostrar para aquelas pessoas que ali estavam? O que ele queria? O que ele gostaria que acontecesse naquele momento? Qual era a mensagem que ele estava passando e que nós precisamos encontrar para, de fato, passar para o nosso público? O que precisamente o autor está falando? O autor humano e o autor divino. Quando a gente fala de autor, a gente tem que pensar
no autor como inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, para comunicar as palavras de Deus. A mensagem bíblica não é uma mensagem simples e puramente literária, narrativa só, humana, vinda do coração do homem. Não, a gente sabe que é o Espírito Santo que está inspirando o autor para escrever aquilo que está escrevendo com um propósito muito bem definido. E que propósito é esse? Sobre o que precisamente o autor está falando? Qual é a ideia geral ali? Qual é o sujeito? O que o autor está dizendo quanto a esse sujeito? Quanto àquilo sobre o qual está falando? Qual a delimitação da ideia? Qual o complemento aí? É isso que a gente precisa descobrir. Aí eu queria saber se os irmãos chegaram a fazer, eu sei que teve pessoas que fizeram, né? Alguns irmãos fizeram, até me mandaram, mas eu não vou apresentar exatamente aqui quem mandou, quem não mandou, mas eu queria que a gente interagisse aqui, aqueles que puderem, obviamente, e para ver se a gente consegue juntos entender melhor essa ideia, essa grande ideia do texto. Quem pode falar? Sobre o que precisamente o autor está falando aí na ênfase, no clímax, no conflito ou na resolução do conflito? O que ele está dizendo? O que ele está falando? Eu vou colocar aqui mais uma vez, só para a gente pensar junto, tá? Quem pode falar aí? Pastor, para mim a ideia ela é toda centrada e voltada para que todos ali naquele momento saibam que Jesus é o Filho de Deus, né? Jesus é o Filho do homem. Então, para mim, o sujeito é esse, né? Jesus, o Filho do homem, o Filho de Deus. Certo. É aquele que veio para perdoar pecados, para curar enfermidades, para mostrar a deidade, né? A messianidade, digamos assim. Ele é o Filho de Deus, ele é o Filho do homem, ou seja, é o Deus encarnado, né? É o Messias. E tanto que ele quis provocar isso, né? Que ele não curou o paralítico de primeira, né? Ele fez um milagre que não eram vistos aos olhos ali, que é perdoar os pecados. Sim. Então, tanto que provocou nos próprios fariseus que estavam ali, né, escribas, que, como assim ele está perdoando pecados, né? Quem é ele para perdoar pecados? Sim. Aí depois, para ficar algo mais nítido, né, algo visto, né, que eles conseguem ver, Jesus fala, então já que eu sou o Filho do homem, posso perdoar pai, também posso curar. Então, levanta sua maca e anda. Legal, legal. E você falou uma coisa que eu acho que é importante, os irmãos aí podem compartilhar também, e eu disse como dica lá no início da nossa aula que a gente precisa procurar expressões que se repetem. Olha que importante, versículo 5, olha o versículo 5. Os teus pecados estão perdoados. Olha o versículo 7. Quem pode perdoar pecados? Olha o versículo 9. Os teus pecados estão perdoados. Olha o versículo 10. Para perdoar pecados. Os irmãos acham que isso aí está por acaso aí, nessa parte do texto? Acredito que não, né? O que os irmãos acham? Quem pode falar mais? Tá vendo aí? Tá no versículo 5, tá no versículo 7, tá no versículo 9, tá no versículo 10. E esse pensamento de que Jesus é aquele que pode perdoar pecados parece que está no centro da discussão aí. Os escribas ali, eles levantam uma questão importante, que é assim, quem pode perdoar pecados se não um só que é Deus? Ou seja, se você está dizendo que pode perdoar pecados, você é Deus. Então veja que isso aí também está linkado com essa questão de perdoar pecados. Ok? Eu até às vezes posso me colocar no lugar do escriba ali, né? Que provavelmente deve ter sido o primeiro contato deles com Jesus, ou pouco contato ainda, né? Até pelo início do evangelho ali. O ministério, e ele se pergunta uma pergunta válida, né? Quem é esse cara que está perdoando pecados se somente Deus pode perdoar?
Então, ele se Isso, apresenta ali exatamente. como o próprio Deus, né? Então, tá ou não está nítido aqui, gente? Principalmente aqui no versículo 10, ó. Mas para que, ó a finalidade, ó, o propósito, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, ele cura, ele realiza o milagre. Então, a realização do milagre veio provar a identidade de Jesus como aquele capaz de perdoar pecados, ou seja, ele é Deus. Ok, gente? Ok. Tá dando para pegar isso aí? Tá certo? Sim, sim. Tranquilo, gente? Então, vamos aqui, olha. Olha o sujeito. O que Jesus fez diante dos incrédulos para provar a sua identidade messiânica de Deus encarnado? O que Jesus fez diante dos incrédulos para provar a sua identidade messiânica? Vocês acham que esse sujeito aí tá legal? O que vocês acham, gente? O sujeito é a pergunta ou O não? sujeito é a É a pergunta. pergunta. O sujeito é a pergunta. Aí o complemento responde a pergunta. Mas será que Vocês... não faltou aí alguma coisa relacionada a perdoar pecados? Já que está Então, tão centrado nisso? mas aí você vai ter isso na resposta do sujeito. Ah, sim. Entendeu? Porque, veja só, se eu estou entendendo que o assunto principal ele está relacionado à questão da identidade de Jesus como aquele que é capaz para perdoar pecados, aquele que tem poder para perdoar pecados, eu posso, no primeiro momento, suprimir isso, mas depois eu revelo no complemento. Entendi. Tá entendendo? Eu vou revelar. Olha como é que vai ficar. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, primeiro, eu coloco, ó, o que Jesus fez diante dos incrédulos para provar sua identidade messiânica de Deus encarnado. Ele queria provar a sua identidade messiânica. Sim. Tudo que ele fez ali foi para isso. A resposta está aqui, ó. Olha a resposta. Jesus provou por meio de sua autoridade para perdoar pecados e curar enfermidades. Ele prova a sua identidade por meio da sua autoridade para perdoar pecados e curar enfermidades. Vocês acham que estão dentro? Está dentro do que a gente viu aí, gente? Sim, sim. Carol, o que você me diz, Carol? Pastor João? Pastor, eu acho que está dentro, só não está naquele padrão de usar a mesma linguagem, né, específica do texto, mas está dentro do que a gente leu ali e encontrou, completamente dentro. Certo. E a gente disse que, às vezes, na hora que você vai falar sobre o que o autor está dizendo, você pode usar suas palavras, contanto que você não saia da ideia, daquilo que é essencial, né? Você use aquilo que é essencial no texto, mas você traduz com as suas próprias ideias, com as suas próprias palavras, digamos assim, né? Não fugindo àquilo que está lá. Então, ficaria mais ou menos assim a grande ideia. Ó, Jesus provou aos incrédulos sua identidade de filho do homem, Deus encarnado, né? Sua messianidade, sua identidade por meio de sua autoridade para perdoar pecados e curar enfermidades. Essa seria a grande ideia do texto. Entenderam? Entendido. Essa grande ideia eu já tinha dado na estrutura lá atrás. O que eu fiz agora foi só desmembrá-la para a gente... Como é que ele chegou nessa grande ideia? Está aí. Pergunta feita, o complemento e a grande ideia está aí. Alguém quer falar alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa? A gente pode passar adiante. O que os irmãos Pastor, dizem? se assim, né, pensando num público, né, alvo, né, público que você está levando essa palavra. Se for um público que, assim, né, difícil existir hoje, mas que não conhece Jesus Cristo, certo? De forma alguma, nunca ouviu falar.
O sujeito não poderia ser quem é Jesus Cristo para perdoar pecados e curar, por exemplo? A ideia dele se apresentando a sua identidade messiânica. Aí como é que ficaria o complemento? Seria a pergunta seria, né, o sujeito. Quem é Jesus para curar pecado, para perdoar pecados e curar enfermidades? Complemento seria: Jesus é o Messias esperado, Filho de Deus, aquele que pode perdoar e curar pecados. Perdoar pecados e curar enfermidades. Está dentro. Está dentro do assunto. Na verdade, o que você colocou no sujeito, o que você colocou no complemento, não foge à essência daquilo que está aqui. Sim. Não foge. Entendeu? Você usou palavras diferentes, talvez você formulou a sua ideia de forma reversa, né? De trás para frente, ou colocando uma palavra ou outra embaixo, em cima, mas a essência está aí. Entendeu? Entendi. Aí você, como a Carol tinha falado, você estaria usando a própria formatação do texto bíblico para formular a sua ideia. Quem é Jesus para perdoar pecados? Né? Quem é Jesus para perdoar pecados? Ele é aquele, tá? Aí você vai formular seu complemento. Mas e dentro dessa ideia agora, né? Os versículos ali de 1 a 4, eles são versículos assim, né? Até empolgantes, né? Contando a história e tudo mais, que 4 amigos se juntaram lá. Como é que fica isso dentro da palavra, entendeu? Não teria nenhum problema. Você pode até explorar isso dentro do seu sermão. Você pode explorar. Só que isso não pode ganhar um contorno maior do que aquilo que é o essencial do seu texto. Ou seja, você pode usar, porque a narrativa apresenta, você pode falar sobre a importância das pessoas levarem seus amigos até a presença de Jesus e tudo mais. Mas quando a gente chega diante da presença de Jesus, com as nossas próprias necessidades, ele tem o seu próprio propósito, o seu jeito de se apresentar. E quando ele se apresenta, quando ele realiza algo, quando ele faz um milagre, ele o faz com o desejo de mostrar a sua messianidade, a sua identidade diante das pessoas. Na verdade, eu já estou argumentando, ao meu discurso. Na verdade, eu posso até confirmar essa mensagem com o texto de João capítulo 20, que diz que Jesus realizou muitos sinais entre as pessoas, sinais que não estão registrados todos eles naquele livro de João, mas que não dariam para colocar num livro só, mas todos os sinais que ele realizou com o propósito de que as pessoas crescem que ele era o Filho de Deus e tendo e crido que ele é o Filho de Deus, pudessem ter vida e vida no seu nome. Ou seja, Jesus sempre que realizou um milagre, ele o fez com o objetivo, com o propósito de provar a sua messianidade, que ele estava ali para salvar as pessoas do seu pecado, que ele estava ali, que realmente ele era Jesus, aquele que veio salvar o povo dos pecados seus, como disse o anjo a Maria, quando disse a ela, coloque o nome dele de Jesus. Então, veja, estou fazendo conexões e estou aplicando. Entendi. Entendeu? Então, assim, aplicar um estudo, uma pregação, somente com os versículos de 1 a 4 é um erro. Eu acredito que sim, cara. Eu acredito que sim. Tentando focar na amizade, entendeu? Não sei o quê, é um erro. Isso. Porque o objetivo principal do texto sim. não é esse, né? Exatamente. Porque eu não posso simplesmente fatiar uma narrativa bíblica e dar uma ênfase a um texto que está ali registrado, que, na verdade, na minha concepção, eu estou falando na minha opinião, tá, gente? Os irmãos não são obrigados a concordar comigo. Eu estou tentando espremer o máximo aí desse assunto. Isso. Os irmãos não são obrigados a concordar em tudo comigo, mas, assim, o que eu acho é que uma narrativa bíblica ela precisa ser lida como um todo, né? Todo o texto, todo o bojo da narrativa. É uma história que está sendo contada. Ela tem um início, um meio e um fim. Você não pode simplesmente fatiá-la e pregar, entendeu? Não, eu acho que não. Eu não estou dizendo que você não possa fazer uma devocional, por exemplo, em cima disso. Não sei se vocês vão entender o que eu estou dizendo aqui agora. Vocês podem fazer uma devocional. É bom que você leve os seus amigos até Jesus, mas a ênfase da passagem ela não pode ser desprezada. Está entendendo? Em detrimento de uma ideia que ela é corolária.
Ou seja, ela não é uma ideia central, ela é uma ideia secundária, é uma ideia que está ali para servir a uma ideia principal. Então, assim, eu posso falar sobre isso, mas eu não posso centrar a minha mensagem nisso, entendeu? Não, assim, é porque eu fico pensando que assim, porque se você espremer bem, sai uma palavra boa dali. Não, com certeza. Sai, só com aquilo ali, né? Isso. E eu acho que não tem problema você falar sobre aquilo ali. Não tem problema, como eu disse. Na hora de você argumentar, você pode falar. Só que eu acho que aquilo ali acontece não com uma finalidade em si mesma. Aquilo ali ocorre com um propósito. Sabe? É como se fosse dizer assim. Acho que tem outra pessoa querendo falar, não sei se é o pastor José, o Cleide, não sei. Já tem oportunidade já para falar, pastor. Pode falar. Já fala já, só um minutinho. Então, assim, eu penso o seguinte, que todo aquele movimento dos amigos com o rapaz paralítico tinha um propósito, talvez até a intenção do coração deles fosse uma. E quando eles chegam lá, acontece outra coisa que não é aquela expectativa, talvez, deles só. Eu não acredito que eles tenham ido simplesmente para ouvir perdoados estão os teus pecados. E foi isso que Jesus disse. Eles foram para uma bênção material, uma bênção de cura física. Mas Jesus tinha um pensamento muito maior do que esse, está entendendo? Porque a pessoa pode ser curada fisicamente e não ser salva. A pessoa pode ser curada fisicamente e não conhecer a identidade de Jesus, o Messias. A pessoa pode receber uma cura material, uma bênção material e desprezar a ideia de que Jesus é Deus. Mas Jesus, como Deus, a sua missão não é só curar. A cura é um meio, ela não é um fim em si mesmo, está entendendo? A cura é um instrumento que Deus usa para levar as pessoas que recebem a cura e todos que estão em redor, que presenciam o sinal, aquela cura ela tem o propósito de levar as pessoas a reconhecerem que Jesus é o Filho de Deus, que Ele dá vida eterna, que Ele salva, que Ele perdoa pecados. Está entendendo? Então, se eu não vou até lá, a minha mensagem ela acaba ficando pela metade. Concordam comigo, gente? Eu acho que eu não tenho outra forma de me deixar mais claro, me expressar melhor do que isso nesse momento. Fala, pastor Jaziel. Eu tenho uma ideia, quando o colega aí falou sobre essa questão de evangelismo, né? Porque às vezes a gente se pega dentro de uma situação, por exemplo, hoje em dia nem tanto, porque por conta da pandemia, mas, por exemplo, você vai pregar um texto desse numa praça ou numa igreja que você foi chamado para pregar sobre evangelismo, né? O culto evangelístico tem uma porção de não crente, e aí você vai usar esse texto. De 1 a 4 aí é a introdução. Isso. Você pode introduzir aí contando a história, basicamente. Isso. E aí você vai pegar a atenção deles, porque todo mundo gosta de história, né? E quer saber como vai terminar essa história. Né? E aí, terminando essa introdução, eu já lançaria a pergunta como sujeito, né, que fosse, você conhece esse Jesus que perdoa e cura enfermidade? Opa, peraí. O cara levou o paralítico lá. E aí, eu conheço esse Jesus, eu quero ouvir mais sobre esse Jesus. Né? E aí você vai destrinchar a partir do verso 5, 6, 7, e aí vai chegar no clímax de 8 a 10, falando que Jesus usa a sua autoridade para perdoar pecado, para perdoar o pecado, e assim também pode perdoar o seu pecado, e usa a autoridade ali para curar a enfermidade daquele paralítico, e nada é impossível para a sua vida hoje. Isso. Aí você traz o de antes e traz o de agora, aproveitando a pandemia, no caso, né? Entendeu? Porque você tem que usar isso, né? Até para levantar a estima das pessoas. Eu acho que seria muito interessante. É um texto muito rico, né? Que você, como diz aí o nosso colega, que eu esqueci o nome dele,
né? Pedro. Se você espremer, realmente sai um caldo muito bom. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida alguma. Aí, assim, eu vou espremer um pouquinho mais, né? Acho que é o nosso papel, né? E, como eu disse aos irmãos, eu não teria dificuldade de fazer com que essa aula fosse toda ela sobre ideia central, e a gente está desenvolvendo aqui, a gente está exercitando. Suponhamos que a gente vai pregar esse texto, essa passagem bíblica, nós vamos pregar, ou a gente sabe que um pastor está pregando em Marcos e ele vai falar sobre essa passagem bíblica no domingo que vem. Suponhamos. E o pastor que pregará, ele é um pastor que prega expositivamente, ele vai fazer o que a gente está falando aqui. E nós, cristãos, discípulos de Jesus, somos aqueles que queremos que pessoas se convertam, que pessoas que são novas convertidas sejam fortalecidas na fé e pessoas que já estão na caminhada possam também ser chamadas para exercício do discipulado, para exercício da missão. Isso. E eu quero ser usado pelo Senhor como os 4 paralíticos, quanto os 4 amigos do paralítico foram usados. Concordam? Então, assim, suponhamos que esse é o cenário nosso. Qual o papel que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? A gente vai convidar pessoas para estar conosco no culto. A gente vai convidar pessoas para ouvir a pregação, a live. A gente vai convidar pessoas, ou alguém em particular, um amigo, que está enfermo, que está mal por causa da pandemia, que teve uma pessoa que foi diagnosticada na família, ou que ele mesmo está vivendo uma situação difícil. Está entendendo o que eu estou dizendo? Presta atenção. Só que aí, quando a gente convida essa pessoa para participar da live ou para participar de um culto presencial, e ela chega lá, como chegou aquele paralítico naquela casa, né, diante de Jesus, quando todo mundo estava reunido, o que vai acontecer quando essa pessoa for para o culto? Ou quando ela acessar a nossa live? O que vai acontecer? Talvez a pessoa que vai ouvir a live ou participar do culto presencial, ela chegue com uma determinada expectativa. Mas o que Deus quer falar com ela? O que Deus quer fazer na vida dela? A gente levou, é o nosso papel. Mas o que Jesus quer fazer? Qual é a obra que Deus quer realizar na vida de alguém? Está entendendo? Isso é o Espírito Santo de Deus, né? Não é isso? Tá, mas a gente está dizendo que tudo isso está acontecendo em torno do texto que a gente está falando, entendeu? Sim. Assim, né? O mais louco, não sei se adiantando já a discussão, né? Mas existem várias formas de você também receber essa mensagem, né? Você pode ser o amigo do paralítico, você pode ser o paralítico, você pode ser o escriba, você pode ser o povo que estava ali reunido. Isso. Então, assim, a questão é a seguinte: isso tudo está no bojo de um assunto que é central aqui. Irmãos, preste atenção à conexão que eu vou fazer agora com a nossa próxima disciplina, próxima aula. Tudo na Bíblia Sagrada, tudo gira em torno da pessoa de Jesus. Você está entendendo? Porque se a gente for ao culto, a palavra, a oração, o louvor não estiverem centrados no Evangelho em Cristo Jesus, gente, não fez sentido aquilo ali. Nada fez sentido. Porque a gente faz a nossa parte de levar pessoas à presença de Jesus, aos cultos, para ouvir uma live, uma pregação, ou um louvor, ou alguma coisa nesse sentido, mas no fim das contas a gente sabe que tudo aquilo dali deve girar em torno da pessoa e da obra de Jesus. Por quê? Porque é a pregação do Evangelho que salva pessoas. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, nós já estamos fazendo uma conexão desse texto em particular com o restante da disciplina que a gente vai ver daqui a 3 semanas. Com as 3 próximas semanas, que é o Evangelho no centro de tudo. Ou seja, a pessoa pode ir a uma igreja ou assistir uma live com muitas expectativas, mas o fato é que o que Deus tem como propósito central é fazer com que as pessoas tenham um encontro com Jesus, e Jesus tem um encontro com ela.
a palavra e a pregação precisa levar Jesus às pessoas e fazer com que as pessoas venham até a presença de Jesus. Da mesma forma que o louvor e a adoração também tem que fazer isso. Da mesma forma que uma oração centrada na palavra e no evangelho tem que fazer isso. Tudo que a igreja faz tem que estar centrado nisso. Porque a gente não pode perder tempo com entretenimento ou com qualquer outro discurso que não esteja centrado na pessoa de Jesus e na sua obra. Porque a gente sabe que a única coisa que salva e que cura realmente as pessoas é isso. Vocês percebem que tem conexão? Que está aqui. Mas, eu repito, é possível que a gente fale a história do texto, conte todos os detalhes do texto e não foque nisso, não foque no evangelho. É possível que a gente dê uma ênfase, não aquilo que é essencial e que é o que de fato Deus quer passar para as pessoas. Por quê? Porque nós temos uma tendência natural, às vezes, é humana e natural, de nós, às vezes, atendermos às expectativas das pessoas. Ou mesmo colocarmos nossas ideias em cima do texto bíblico. É uma tendência natural. Ou tornar algo complexo que é simples, né? Isso, está ali no texto. E às vezes a gente não vai para o texto subordinado ao texto, a gente vai com os nossos próprios pressupostos, e aí fica complicado. A gente vai assim, pô, não é possível que ele seja tão óbvio que está falando isso aqui. Não, não é possível. Eu vou achar algo mais oculto, mais secreto, né? Algo que ninguém nunca viu aqui nesse texto. Exatamente. Essa ideia de você querer arrumar coisa nova é complicada, né? Vou pregar uma mensagem nesse texto que ninguém nunca pregou na vida. Isso, exatamente. Essa ideia é fora totalmente fora. Tá? Aquela questão, né? Você falou aí, às vezes a gente foca numa coisa que não tem nada... Tem no texto, mas não tem a importância. Por exemplo, os 4 homens que levaram o paralítico. Não é esse enfoque. O enfoque é Jesus. Isso. O enfoque é o relacionamento dele com aquele homem, né? E demonstrar que ele é o Filho de Deus, demonstrar que ele é o Messias, que ele tem autoridade, que ele tem poder. Isso. Esse não é que o assunto anterior não tem importância, ele é importante, mas ele não é o centro. Entendeu? Porque foi um instrumento, eles foram instrumentos. Isso. É a mesma coisa. Por exemplo, você leva um camarada convida um camarada para ir na igreja. Eu sempre falo isso lá na igreja. Você convida. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, não é você que vai salvar ninguém. Exatamente. Aí, pastor. Então você é um meio, você é um instrumento de Deus, mas você sabe que... Estava até preparando o maquijal, entendeu? Que, pô, tem que ver o paralítico. Às vezes você está lá em cima, você tem que descer, entendeu? Para encontrar com Jesus, às vezes está muito lá no alto. Já sai uma palavra dessa. Gente, olha, é possível que a gente dê atenção a muita coisa nessa passagem, porque ela tem algumas coisas legais assim que nos chamam a atenção, né? A questão do farisaísmo, né? A questão dos escribas ali, do farisaísmo, da lei, né? E tal, não sei o quê, da crítica religiosa. A gente pode falar sobre isso, mas é possível que a gente gaste muito tempo falando sobre isso. É possível que a gente gaste muito tempo, ó. Tá vendo aqui os amigos? Isso aqui é amigo de verdade. Eles pegam um paralítico e levam até Jesus. Olha a dificuldade que eles teve. Irmãos, fazer a obra de Deus é muita dificuldade, irmãos. A dificuldade que eles devem ter tirado aquela telha, não sei o quê, aquele negócio. Olha que dificuldade, irmãos. A força que eles devem ter feito para abaixar o paralítico e tal, não sei o quê. Irmãos, é aquilo que foi apresentado lá pelo Paulinho, do palhaço Paulinho. Tá. Sabe? Porque, assim, ele falou do corintiano, ele falou do palmeirense, ele falou de uma forma descontraída, o pessoal ri, mas, irmãos, a gente pode perder tempo com entretenimento e esquecer de pregar o evangelho. É muito sério isso, irmãos. É muito sério demais. No afã de querer ser contextual, e a gente acaba complicando a situação. Pode falar, Marcos. Boa noite. Boa noite, meu querido. Eu acho que é complexo, conforme o Pedro falou, porque a nossa natureza é tendenciosa. A gente,
repulsa por querer chamar o foco para nós. Verdade. E a gente se identifica muito com a galera que carrega o cara, com o cara que está ali, o debilitado. A gente se identifica muito com estes outros personagens e a gente acaba relutando com a ideia de apresentar aquilo que é o essencial, o Verdade. que é o fundamental, que é Jesus, né? É ele, é o nome dele, é a obra dele. E para nós isso é complexo. É Jesus. O ponto é esse, a gente fala de toda a galera, de toda a história, de todo o contexto, mas o foco, a ênfase, a nossa energia realmente precisa ser domada no sentido e no intuito de querer dizer é Jesus, gente. E é esse o ponto nevrálgico da fé. O justo vive pela fé e a fé na obra do Filho de Deus. O Evangelho é Jesus, o Evangelho, uma boa notícia, é esse cara que a gente tem que levar as pessoas a conhecerem. E isso para nós é muito complexo, porque a gente quer ter uma participação, a gente quer ter essa ideia de ineditismo, mas é Jesus. E se a pessoa não entender isso de forma nenhuma, ela não é uma pessoa convertida, uma pessoa que deseja uma transformação, uma mudança, o viver submisso ao querer e à vontade de Deus. Ela não ama Jesus, ela não ama as Escrituras, então a gente pode entretê-las por um bom tempo, talvez até por uma vida toda. Mas como fica depois a nossa prestação de contas diante de Deus, se nós formos especialistas em entreter e manter a atenção das pessoas focadas em nós ou naquilo que nós fazemos e não apresentamos de fato aquele que era o único que poderia realmente mudar a história, né, de uma pessoa. Então eu concordo que é muito complexo para a gente, nós somos muito tendenciosos, e a gente precisa lutar com isso e clamar a Deus por ajuda para que Ele nos capacite a sermos fiéis na transmissão da sua mensagem, né? O Evangelho é o poder, é nele que está o poder. É verdade, Marcos. E assim, eu aproveito a sua fala para a gente conectar com a nossa aula aqui, para a gente, nesses últimos minutos, fechar dentro dessa temática. Cara, na verdade, assim, falando de uma forma um pouco mais ampla, a gente tem dificuldade de lidar com a vontade revelada por Deus, a verdade revelada por Deus, com a palavra específica de Deus, aquilo que Deus fala. A gente tem dificuldade de lidar com isso. A gente tem dificuldade de deixar os nossos pressupostos e se render àquilo que Deus está dizendo. A gente tem muita dificuldade com isso, porque a gente quer sempre estar em evidência. Entendeu? Então, assim, o pregador, ele precisa entender o seu lugar nesse processo. É como eu falei, a tarefa da pregação, ela envolve Deus, pregador e ouvinte. Qual é o papel do pregador nesse processo? Qual é o papel do ouvinte nesse processo? Qual é o papel de Deus nesse processo? Quem é que tem autoridade, de fato, para subir no púlpito e falar? Quando eu abro a minha boca, eu estou falando minhas palavras ou as palavras de Deus? Está entendendo? Então essas perguntas precisam ser feitas por nós, porque se eu for para o púlpito com os meus achismos, com as minhas ideias, e não com a ideia central, com o tema central daquela passagem bíblica, eu não estou sendo fiel ao que Deus está falando. Isso é muito sério. Isso é extremamente sério. Entendeu? Então, assim, por que é importante a gente falar sobre isso aqui? Foi o que o Haddon Robson disse. Até que a gente chegue nessa ideia, nenhum sermão está pronto, gente, para ser pregado. Enquanto eu não puder expressar o tema central do texto por uma declaração bem definida, com uma frase curta, fecunda, clara, como um cristal para mim, porque aquele princípio, aquele conceito foi aplicado ao meu coração pelo Espírito Santo enquanto eu estava estudando, se eu não consigo dizer, Deus está dizendo isso, Ele está ensinando isso, se eu não conseguir falar isso de forma precisa, a minha mensagem não será precisa.
O meu sermão não será precisamente bíblico. Pastor, uma pergunta. Assim, como a gente está sempre aprendendo, e é claro que hoje a gente talvez saiba mais do que ontem em relação a esse tema, a pregação, ou até mesmo evangelismo, compartilhamento do evangelho, etc. Mas a gente que tem esse intento, né, essa intenção de pregar a palavra e se aperfeiçoar nisso, é salutar que a gente talvez não saiba contar bem a história com os seus mais variados e interessantes detalhes, mas se a gente conseguir expressar essa verdade, essa pérola, de forma precisa, estaríamos mais próximo daquilo que a gente poderia pensar como fidelidade ao texto ou ao propósito de Deus, Jesus e etc. Mas a gente não consegue ter essa articulação porque a gente sabe que é dom e capacidade também muito peculiar de cada um. Tem uns que têm esse desdobramento, essa envergadura intelectual e espiritual mais avançada, digamos assim, e a gente não consegue captar todos estes detalhes, todo esse arcabouço do texto, mas... Sim, aí o que eu vou falar, Marcos, é a questão dos papéis, dos dons que Deus dá à igreja para o exercício do ministério. Ou seja, às vezes eu não sou um pregador, um pastor, um presbítero, um professor de EBD, eu não sou alguém que vou subir no púlpito para pregar, mas eu vou ouvir, e vou ouvir bem atentamente a mensagem e vou reverberar isso. Ou seja, aquela ideia que a gente trabalhou lá atrás, quando a gente falou da questão da teologia bíblica da pregação. A gente não pode só pensar na pregação como algo, um movimento só do pregador, mas tem que envolver o ouvinte e a igreja. A igreja também tem que ser expositiva. A igreja precisa ouvir boas pregações e estar atenta a essas boas pregações para viver de uma maneira expositiva. Trazer para o chão do dia a dia da vida aquilo que ela tem aprendido. E aí, pode ser que a pessoa nunca suba no púlpito para pregar, mas ela entendeu que pregar é comunicar o conceito da palavra de Deus centrado no evangelho, centrado na pessoa de Jesus. Ela aprendeu isso. Ela não vai ser uma pessoa que vai no púlpito para pregar, mas ela aprendeu isso. E aí ela vai ler as escrituras de forma diferente, porque ela tem recebido do Senhor através de homens e mulheres que receberam um dom específico para aquilo e que se esmeraram, e que buscaram, e que se esforçaram, gastaram horas e horas nas escrituras para descobrir o que de fato Deus está falando para comunicar com o povo dele. Então, eu acho que isso precisa estar claro também, né? Esses papéis definidos. Amém. E aí a gente vai ter um púlpito expositivo, uma igreja expositiva. Por quê? Porque Deus é um Deus expositivo. Deus é um Deus que comunica a sua mensagem ao povo. E essa mensagem que Deus comunica, de Gênesis a Apocalipse, está centrada na pessoa de Jesus. Criação, queda, redenção, consumação. Tudo isso tem um centro. O centro é a história da redenção em Cristo. Por que foi necessário que Jesus viesse aqui, morresse por nossos pecados, né? E ressuscitasse ao terceiro dia? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o paraíso era uma realidade, mas a queda destruiu tudo, desfigurou todas as coisas, mas Deus restaurou na pessoa de Cristo e levará o seu plano até a bom cabo que ele mesmo definiu, que é a consumação final. Ou seja, se eu entender isso através daquilo que eu tenho recebido dos pregadores, pastores, mestres que têm ensinado na nossa igreja, estou falando na nossa história como um todo, né? na vida da gente, eu serei expositivo. Possa ser que eu nunca vou fazer o que eu estou fazendo aqui com vocês. Eles, né? As pessoas, digamos, os membros da igreja, aqueles que não têm esse dom, esse chamado, mas eles, de alguma forma, aprenderão com o exemplo que eles estão vendo na vida do pastor. A maneira como o pastor, o presbítero, a irmã que prega, porque não é só o pastor e o presbítero que prega, tem irmã que prega, tem irmã que ensina, tem jovem que prega, que dá aula de escola dominical. Essas pessoas precisam ser dedicadas. Por isso que Paulo disse, se é ensino, que haja dedicação. Se é isso que você foi chamado, se dedique
para não servir sopa rala para as pessoas no púlpito da igreja. Mas mensagem consistente, bem preparada, sólida. Tem que ser focado, entendeu? Senão, não vai fazer aquilo que de fato Deus chamou a gente para fazer, entendeu? Esse treinamento aqui não é necessariamente para toda a igreja, mas é para aqueles que têm o chamado para pregar a mensagem de uma forma com o dom que Deus deu na área do ensino e da pregação pública, né? Me fiz entender? Não sei se eu consegui me fazer entender. Sim, sim. Entendeu? É nesse caso que a gente precisa distinguir, né? Todos pregam, todo mundo fala de Jesus, mas o que eles pregam, eles falam de Jesus, aquilo que eles estudam na Bíblia, eles têm que ter um parâmetro, e o parâmetro é aquilo que eles aprendem no púlpito, aquilo que eles aprendem da IBD, do estudo bíblico do dia de semana, daquilo que eles estão sendo servidos, entendeu? E o que é que tem chegado lá? Essa é a questão. Como que tem chegado? Essa é a questão. Será que quando a gente abre a Bíblia, a gente está fazendo isso aqui, essa exposição dessa forma? É isso que a gente tem que perguntar. Para a gente fechar, olha só que legal. A grande ideia pode ser afirmada de duas maneiras. A gente já falou sobre isso, de forma descritiva e de forma didática, né? Aí aqui embaixo, ó, ela deve ser completa, não é um título, mas uma frase completa. Ela tem que ser concisa, curta, o suficiente para que os ouvintes possam lembrá-la. Ela precisa ser específica, incluir algumas ideias distintivas da passagem. Olha o que interessante aqui, ó. A grande ideia tem que ser paca. Isso aqui é para vocês guardarem. Olha que legal. Precisa, adequada, concisa e abrangente. A grande ideia tem que ser paca. Tá aí um desenho de uma paca aí, né? É um acróstico. Sabia que esse animal existia. Não? Se você for lá no Campo de Santana, no Rio, você vai ver um monte dela. Tudo na... eu chamo de rato grande. Aí, ó, definição, né? Formulação sucinta e completa da verdade eterna transmitida pelo sermão. Formulação sucinta, completa, verdade eterna surge do texto bíblico, né? Agora, para a gente concluir a nossa aula de hoje, é importante a gente fazer algumas boas perguntas ao texto, para a gente descobrir o que o texto realmente está falando. São perguntas de observação, perguntas de interpretação, mas essas perguntas nos ajudam muito a descobrir a ênfase, a estrutura, a ênfase, a mensagem, até nos fazer chegar na grande ideia. Quem está falando? A quem está se dirigindo? Onde está o falante? Quando isto foi escrito? Quais são as circunstâncias? Onde estavam os receptores dessa mensagem? Por que isto foi escrito? O que está sendo dito? Qual é a questão? Qual é o gênero? Todas essas perguntas são importantes. São perguntas de observação, perguntas iniciais. Olha perguntas de observações adicionais. Quais são as palavras-chave? Quais são as palavras repetidas? Quais são as palavras teológicas? Quais são as palavras enfáticas? As palavras de transição, transicionais. Quais são os verbos principais dessa passagem? Quais são as palavras de apoio nesse texto? São perguntas importantes que a gente tem que fazer. Certo? Agora, olha as perguntas de abordagens numa passagem. Há um mandamento a ser obedecido aqui? Há um exemplo a ser seguido aqui? Há uma promessa a ser cumprida aqui? Há um princípio a ser implementado? Há um pecado a ser evitado? Há uma advertência a que se deve atentar? Há algum motivo de louvor? Há uma ação de graças a ser oferecida? Há uma verdade a ser defendida? Há uma posição que se deva tomar aqui? Há um testemunho a ser dado?
as passagens, elas têm muitas abordagens. E isso aqui vai nos ajudar a entender a abordagem dessa passagem. Dentro dessas 11 perguntas aqui, que estão aqui nessa tela, qual que você acha que se encaixa no texto que a gente fez hoje? Dessa tela aí? Nessa tela. Dentro da ideia central que a gente definiu hoje. Quais as perguntas, né? Uma ou duas, olha lá. A 9, né, principalmente. Eu acho que a 9 é a essencial aqui. É a minha opinião. Agora, vamos ver se você acha que pode ter alguma outra, pastor Gesiel, ou irmãos? Eu acho que a 10 pode ser também. Há uma posição que deve ser tomada. Uma posição que deve ser tomada? Como é que você acha que se encaixa na passagem? A posição de Jesus no versículo 10, sim, né? A posição que ele toma diante da indagação dos escribas. Beleza. Isso. Beleza. Ok. Eu acho que ele está defendendo uma ideia, uma verdade diante de uma indagação que os escribas fazem, né? Agora, tem uma coisa também, há um motivo de louvor no 7. Está lá no final. Encaixa no versículo 12. Isso, na parte final, exatamente, no novo cenário. É isso aí. Essas perguntas, elas nos ajudarão a encontrar boas respostas dentro da passagem para a gente, inclusive, desenvolver depois. Entendeu? Interessante. Muito legal. Olha aí, ó. Estas devem nos ajudar a ver o sentido do texto entre causa, efeito, motivo, resultado e propósito. Perguntas básicas. Por quê? Por causa de, como, pois e que. Motivo. Portanto. Resultado. De modo que, assim, para que. Essas são expressões dentro dessas ideias aí, ó. Ideia de causa e efeito, ideia de motivo, ideia de resultado, ideia de propósito. Quando a passagem está falando de causa e efeito, por quê? Por causa de, como, pois e que. Essas são as expressões que você encontra. Quando é questão de motivo, justo, aí você vai ver e vai encontrar ali essas expressões que vão te ajudar a ver se é motivo, causa e efeito, resultado, propósito, tempo ou modo. Tá vendo aí? Uhum. Olha só que interessante também aqui, ó. Estas perguntas aqui, que são essenciais, nos ajudam a ver o sentido do texto também, ó. O que o texto está dizendo? Como que ele diz? Por que diz assim? Aqui é separado por quê, tá? Separado sem acento. Depois eu corrijo aqui. Por que diz aqui? Também é separado sem acento, porque só com acento no final. Como os ouvintes originais teriam ouvido isso? O que é surpreendente sobre o que está sendo dito? Né? Está se dizendo. Como se encaixa no contexto o que está acontecendo aqui? Como isso é importante para nós hoje? São perguntas também importantes, né? Que a gente precisa fazer. Mas o fato é que a gente tem que ter essas 3 atitudes no coração ao fazer as perguntas. Primeiro, atitude de curiosidade, fazer perguntas com a curiosidade de uma criança. Uma atitude de discernimento, aprenda a fazer perguntas que vão além das respostas óbvias. Óbvias aqui está errado também. Deixa eu consertar aqui logo de uma vez, que eu não consigo ficar com as coisinhas erradas assim. Vou corrigir logo de cima e de baixo. Espera aí. Já volto já, gente. Eu sou meio perfeccionista, não reparem, por favor. Quem sabe faz ao vivo. Espera aí. Deixa eu colocar lá. Espreme o texto até desistir. Olha lá, ó. Discernimento, aprenda a fazer perguntas que vão além das respostas óbvias. E perseverança. A gente não pode desistir de um texto porque a gente encontrou uma dificuldade de interpretação nele, entendeu? É importante a gente continuar fazendo perguntas, se esforçando para entender o que o texto está dizendo. É muito importante. Agora, eu quero concluir colocando esse slide aqui para vocês. O que a gente tem aqui? Cristo a gente tem, olha que legal. Cristo no centro,
que é essa ideia da mensagem pregada sendo centralizada em Cristo, no Evangelho. Aí você tem ao lado aqui uma bolinha com conclusões que a gente chegou, depois de a gente ter tido muitas curiosidades, depois de a gente descobrir a intenção do autor por meio da estrutura e da ênfase, a gente definir a nossa grande ideia por meio de uma declaração, chegar a algumas conclusões importantes da passagem, depois de tudo isso, a gente tem que entender que Cristo está no centro de tudo isso. Uhum. O que isso significa, gente, para a gente? Isso aqui é fundamental. E eu quero somente introduzir a nossa aula da semana que vem. Preste atenção. Vou passar para outro slide, tá, gente? Olha aqui. Quando a gente fala de pregação centrada no Evangelho, gente, a gente está falando disso aqui. Ih, meu Deus do céu. Peraí, fui lá para baixo do slide. Tá bom. Subi de novo, peraí. Quando a gente fala de mensagem centrada no Evangelho, a gente está falando da parte do caminho que a gente percorre do texto até o sermão, chamada de reflexão teológica do texto. Olha lá, o caminho para o sermão do texto até o sermão, até o dia de hoje, passa pela exegese, mas também tem a ver com a questão do Evangelho, da reflexão teológica. Olha lá. Ou seja, não há um caminho do texto direto para o Evangelho, porque seria uma espiritualização, uma alegorização. Você precisa fazer exegese primeiro e depois fazer o outro percurso. É importantíssimo que esse seja o percurso. Esse quadro aqui, ó, esse é o percurso. Você tem o texto, não há um caminho direto para hoje, tá? Por isso que está ali os abismos ali, ó, não tem como. Você faz a exegese, vai lá para cima, lá em então. Depois você faz a reflexão teológica, que é por meio do Evangelho. É isso que a gente precisa entender. O caminho é exatamente esse aqui. Toda tarefa que você faz, todo o exercício que você tem, todo o esforço que você gasta, estudando, observando, interpretando, escrevendo, encontrando a grande ideia, observando, fazendo boas perguntas, registrando, vendo a parte contextual, vendo a parte gramatical, vendo a parte cultural, tudo que você faz no que diz respeito à exegese, parte interpretativa, tudo isso não pode ser um fim em si mesmo. Por quê? Porque quando você estiver diante de todas essas questões, você precisa fazer uma conexão com o que você tem e o Evangelho. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você tiver num texto do Evangelho, isso é mais fácil, mais nítido de você encontrar. Concorda? Se você estiver num texto das epístolas, vai ser mais fácil de você encontrar. De Atos, talvez vai ser mais fácil. Talvez. De Atos, talvez seja mais fácil. Talvez também você não seja. Mas se você for pregar um texto do Antigo Testamento, se você for pregar um texto dos Salmos, se você for pregar um texto dos livros históricos, do Pentateuco, a pergunta que eu faço para a gente concluir a nossa aula de hoje é: todo pregador que a gente ouve pregando um texto do Antigo Testamento, eles conseguem fazer boas conexões com o Evangelho? Ou eles pregam só a história do Antigo Testamento? Será que todas as pregações que a gente ouve no Antigo Testamento, elas são afetadas pela mensagem da cruz? Ou seja, a gente aplica as pessoas, a gente faz essa conexão? Lembra do exemplo que nós citamos de Davi e Golias? Que a gente tem a tendência de fazer uma interpretação direta e que a gente não faz a conexão com Cristo? E como é que fica a mensagem? Como que a gente perde a oportunidade de pregar uma mensagem centrada no Evangelho? No texto de Davi e Golias? E a gente prega uma mensagem moralista, uma mensagem legalista, uma mensagem que traz desespero e não traz paz. Porque a gente quer fazer com que as pessoas sejam Davi, quando, na verdade, Davi é um exemplo de Cristo, é um tipo de Cristo. Está vendo a conexão com o Evangelho? Será que toda mensagem que a gente... Eu, por exemplo, terminei no domingo, eu
até sugiro que os irmãos deem uma olhada, se for o caso. De manhã cedo a gente terminou uma série de estudos na escola dominical sobre o Pentateuco. Aí eu dei aula, né, na última lição da nossa revista de escola dominical, que falou sobre o Pentateuco e a redenção em Cristo com base no Pentateuco, olhando o Pentateuco de cima. Essa era a temática da nossa revista. Aí eu ensinei o capítulo 29 e 30 de Deuteronômio. Capítulo 29 e 30 de Deuteronômio. E fiz uma conexão daquilo que aconteceu com o último discurso de Moisés ao povo de Israel e a redenção em Jesus. Isso é pregar uma mensagem centrada no Evangelho. Isso é educar a igreja a ver o Evangelho em tudo que ela está ouvindo. Não apenas uma história bonita que é contada lá do povo hebreu e que fica lá na história. José foi, Davi fez, a gente tem que fazer também. A gente não faz uma conexão com Cristo. A gente não faz uma conexão com a cruz. A gente não faz uma conexão com o plano eterno de Deus de redenção, que é essa reflexão teológica, com a história que está por trás de todas as histórias bíblicas. Entenderam? Então não basta... Irmãos, pregar é uma tarefa importante e também difícil. Pastor, fala. Depois dessas aulas, ou a gente sai encorajado, ou a gente sai com uma responsabilidade muito grande, que, ó, não quero isso para mim não, né? Mas é verdade. É um divisor de cara. água, é um divisor. Mas é divisor. Irmãos, eu não tenho dúvidas de que o que a gente está falando aqui não é ensinado nos seminários. Mas não é mesmo, não é. Eu estou falando porque eu fui diretor de 2 seminários ao longo de 8 anos, gente. Eu sou professor de teologia desde 2004. Faz as contas. Desde 2004. Eu estudo teologia desde 97, desde 1997, que eu sou estudante de teologia. Eu nunca ouvi o que eu ensino nesse curso. Não é porque eu sou melhor, não, é porque eu aprendi de outras pessoas, obviamente, o que eu nunca tinha visto no seminário, nunca tinha ouvido no seminário. E hoje eu passo adiante, porque eu não posso ficar com isso só para mim. A riqueza disso, irmãos, é muito grande. É muito grande, vocês não têm noção da riqueza e da importância disso. Porque, como Paulo mesmo disse, a minha mensagem não pode consistir só de sabedoria, de lei. Ele teve que se reformular na sua própria maneira de enxergar a escritura do Antigo Testamento para poder ensinar. Ele não pregou de pronto, não, gente. Ele ficou, no mínimo, 3 anos de preparação para poder pregar e abrir a boca para falar. O apóstolo Paulo, versado na cultura grega, romana e judaica. Vocês estão entendendo? Ele precisou. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele teve que aprender a reconectar, a reconfigurar a sua mensagem. Entenderam? Eu volto para trás, eu olho no retrovisor, gente. Quantas coisas que eu falei. Eu prego desde os 17 anos. Quantas coisas que eu falei que eu me envergonho de ter falado. Só a misericórdia, hein? Sério? Mas é assim, a vida é assim, a gente vai aprendendo. E se a gente se abre para o novo, para aprender, para crescer, para se desenvolver, a gente tem muito a ganhar e também a compartilhar depois que a gente ganha. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, de estarem aqui, e por todos aqueles que têm participado dos nossos cursos, aqui agora, nesse período de pandemia, e desde que eu tenho também trabalhado, e todos os pastores, meus amigos, colegas que fizeram os cursos que eu fiz, e leem coisas que eu também leio, e também têm sido instrumentos de Deus para passar adiante tudo isso. Porque, irmãos,
é muito importante, né? E façam isso, passam adiante para os líderes da igreja de vocês, para os amigos, para os pastores, façam a mesma coisa que eu estou fazendo, passem adiante, porque é muito importante, né? Muito importante. Compartilhem. Não necessariamente os vídeos, né, do curso, porque senão eles não vão fazer o curso. Mas aquilo que vocês estão aprendendo, passam adiante, do jeito de vocês, da maneira como vocês aprenderam. E tenho certeza que Deus vai usar muito a vida de vocês. Amém. Amém? Conseguimos pelo menos introduzir, né, a aula da semana que vem. A gente terminou e introduziu. Amém? Amém. Semana que vem a gente pega firme Amém. na pregação centrada no Evangelho. Pastor Gesiel, pode orar para a gente concluir, por favor?